Olá, turma. Mais uma aula de Sociologia comigo, professor Eduardo. Sejam bem-vindos todos. Recomendo leitura também do módulo e material de auxílio na internet. Hoje vamos falar de forma breve sobre os precedentes teóricos da Sociologia. É uma continuação do debate que a gente já iniciou na aula 01, ok? Vamos iniciar chamando a atenção para Auguste Comte, né? Ele que é considerado por muitos como o pai da sociologia, tá? Resumão: filósofo francês que foi o primeiro a provocar a necessidade de uma ciência da sociedade ou física social, né? Que culminará em ser chamada depois de sociologia. Então isso aqui vocês têm que fixar muito. E fundamenta-se principalmente na teoria de uma perspectiva positivista, que era a teoria que estava então borbulhando na sua época. Bom, quando te apresento a filosofia social, né, que se baseia na positividade, e isso vai necessitar de um método científico, certo? Ou empiria, né? O método empírico, né? Ou a chamada empiria, ou método empírico, ok? Que é a comprovação dos dados a partir da observação, a partir da regularidade dos fatos, né? E desprovido de valores irracionais. No entanto, a filosofia social que inicia o positivismo de Comte, ela ainda é uma questão que se baseia na religiosidade, tá? É algo muito presente ainda na teoria de Comte, e numa moral conservadora. E a gente vai ver, a gente já falou isso um pouco na aula passada, mas a gente vai ver mais na frente sobre as questões das leis. Está logo aqui, ó, as leis sociais. Bom, suas principais obras é o curso de filosofia positiva e o sistema político positivo. Pessoal, o sistema político positivo e a filosofia positiva, ela vai influenciar todas as sociedades ocidentalizadas e não só a filosofia, mas todas as ciências humanas, ok? Bom, um pouco sobre ele: monarquista, né? Filho de monarquistas, teve influência, né, no seu catolicismo e no seu tradicionalismo. Em determinado momento de sua vida, ele tem contato com esse teórico aqui, ó, Saint-Simon, né? Famoso também nas correntes de filosofia por questões de defender o socialismo utópico. Pessoal, nessa época que ainda não tinha o socialismo científico proposto por Marx e Engels, tá? Que inclusive é tema da próxima aula, no qual influenciou os aspectos como ideia de progresso constante e a existência de leis sociais. Então, basicamente, está aqui o coração, o dúbio, né? Os dois núcleos do coração, digamos assim, os dois corações da perspectiva positiva de Auguste Comte: progresso e leis, né? Então você tem aí um progresso constante, uma ideia de que a evolução do pensamento racional com base científica e empírica, ela precisa apresentar progresso, certo? Entretanto, ela obedece a leis sociais que não devem ser mexidas, né? E no caso do Comte, como a gente acabou de falar, da filosofia social dele, a religiosidade e a moral de uma elite conservadora. Para ele, a sociedade, assim como a natureza, obedecia às leis universais, né? De onde ele está tirando isso? Ele está tirando da perspectiva de Newton, tá? Da perspectiva das ciências naturais. É nesse sentido que o caráter científico da sociologia surge. A gente já falou isso na aula passada, sob influências das ciências naturais. Ok? Vou passar. Bom,
E os princípios básicos do positivismo de Comte. Comte apresenta 3 princípios básicos. Vamos ver o primeiro. Pessoal, isso aqui também está no material, então a questão mais de pontuar, né, de pontuar e ajudar aqui a entender. Bom, o primeiro é prioridade de todos sobre a parte, né? A prioridade do todo sobre as partes. O que isso quer dizer? Né? É uma perspectiva, né, de método científico, inclusive de investigação, tá? A soma das partes, né, resulta no todo, e esse todo é o objeto principal, né? Significa que, vamos fazer a leitura, significa que para compreender e explicar um fenômeno social particular, devemos analisá-lo como conjunto global que o incube, né? É algo parecido com esqueci o nome, a questão de dedução lógica, né? Considerava que tanto a sociologia estática, né, que é o estudo das ordens da sociedade em determinado momento histórico, quanto a sociologia dinâmica, então ele via essas duas formas de sociologia, uma estática, né, e outra dinâmica, a partir do que? Da concepção de evolução. Pessoal, essa palavra evolução lembra quem? Darwin, tá? Então a questão da sociologia dinâmica é aquela sociologia positiva influenciada pela ciência natural e pelo evolucionismo darwiniano, tá? Enquanto a sociologia estática é o estudo das ordens da sociedade em determinado momento histórico, tá? Deveriam que ponderar a sociedade de uma determinada época, correlacionando-a com a sua história, tá? E a história da humanidade. A sociologia de Comte é, na realidade, uma sociologia comparada, tendo como quadro, dimensão, a história universal, certo? Então ele pega todo esse arcabouço historiográfico, certo, da evolução social, que tem suas partes e que formam um todo, e vai analisar tanto de forma estática, certo? Em um determinado momento histórico, um recorte, que seria a parte, ou de sua forma dinâmica, certo? Ou globalizada. Ok, pessoal? Então, a sociedade para Comte obedecia esse princípio. Pessoal, isso aqui tem outra raiz, pessoal. Isso aqui às vezes parece uma célula. Assim como as células que a gente aprende lá na biologia, né? Por exemplo, aqui uma bactéria, ela tem o que? As suas organelas, tá ok? Aqui uma mitocôndria, um ventrículo, não sei o que, não sou professor de biologia, né? Mas é de onde surge isso? Da biologia, as partes funcionando de acordo, tá? Particular e interdependente, mas o que importa mesmo é a célula, certo? E aí, no caso de Comte, seria a prioridade das células sociais. É claro que ele vai chamar isso aqui não de célula, ele vai falar do que? Da prioridade do todo sobre as partes. Ok? Próximo slide. Bom, o segundo princípio, pessoal. O segundo princípio é o que? O progresso do conhecimento é característica da sociedade humana. Lembra que eu falei da ideia de progresso? Ele aqui, ó, sempre presente. Pessoal, falou positivismo, a gente já tem que pensar nisso aqui, ó, na ideia de progresso. E o que é o progresso? É o sentido de aperfeiçoamento, é o sentido de que você tem uma cadência de eventos sociais que vão se aprimorando com a série histórica, digamos assim. Olha lá, é a sucessão de gerações com suas informações, né, que admitiu uma acumulação de experiências e de saber, né, que constitui um patrimônio espiritual. Olha aqui a questão da espiritualidade, religiosidade, objetivo e liga gerações entre si. Existe uma coerência entre o estágio do conhecimento e a organização social, certo? Então, o conhecimento, ele vai o que? Se desenvolvendo. E à medida que o conhecimento se desenvolve, a organização social acompanha
esse processo progressivo, essa ideia de aperfeiçoamento. Pessoal, o que é que baseia isso aqui para o positivismo? A razão, né? Vou botar aqui escrito. Ok, razão, empiria, método científico e sucessivamente, né? Essas questões que advêm das ciências naturais que influenciaram como um todo. Bom, terceiro princípio, gente, é, né, esse aqui. O homem é o mesmo, certo? Por toda parte, em todos os seus termos, né? Isso porque, em virtude de possuir idêntica constituição biológica, olha aqui a influência de novo, e o sistema cerebral. O homem é o mesmo por toda a parte e em todos os termos, certo? Então seria o que? O próprio homem estaria aqui de forma análoga à questão da social, entendeu? O homem é o vínculo duro da sociedade, tá? Social. Ok? Então vamos aqui recapitular os princípios básicos. Bom, primeiro, prioridade do todo sobre as partes. Segundo, o progresso do conhecimento, a característica da sociedade humana. Terceiro, o homem é o mesmo por toda a parte e em todos os termos. Ok? Bom, vamos agora avançar um pouquinho no conteúdo, porque o tempo é muito curto. Bom, a lei dos três estados. Para Comte, a forma do pensamento social, organizacional e a ideia de progresso, ela obedece ao princípio de três estados, né? O primeiro é o que? O estado teológico ou fictício. Durkheim vai pegar um pouco disso lá nas formas elementares da vida religiosa, tá? É no tocante de que a fase inicial da evolução histórica, o mundo, a vida, os acontecimentos em geral são explicados através dos recursos de forças sobrenaturais, né? Magia dos deuses, né? Feiticismo ou do monoteísmo. Podemos falar ritos, mitos, lendas. No princípio da organização social, sempre para a explicação de problemas sociais e físicos e naturais, a sociedade sempre procurou o que? Quando não tinha respostas lógicas, procurava o que? O estado teológico ou fictício, né? E aí, através do seu pensamento mágico, como diria Weber. Essa forma de conhecimento corresponde com a organização sociopolítica, né? O governo monárquico, em que o poder real absoluto é legitimado pelo direito divino, por exemplo, né? Aqui ele já está falando o quê? Que a monarquia é fruto desse processo e que depois ela é superada, né? Porque tem mais outras fases, né? Tem a segunda e tem a terceira. Bom, aqui elucida os diversos fenômenos através das causas primeiras, em geral personificadas nos deuses. Então, a ideia mimética de Deus, de lenda, né? Do sobrenatural. E aí, esse estado teológico pode se dividir em fetichismo, politeísmo e monoteísmo, né? O fetichismo, em que o homem confere a vida, a ação e o poder sobrenaturais a seres inanimados e animais, né? Então, ele vai chamar de fetichismo. O politeísmo, quando atribui às diversas potências sobrenaturais ou deuses certos traços da natureza humana. Por exemplo, motivações, vícios, virtudes. Pessoal, isso aqui lembra muito a questão dos gregos, né, e dos romanos, né, que tinha esse politeísmo com as suas figuras miméticas de deuses. Bom, e aqui agora ele está sendo bem católico, ele está falando, ó, perceba que aqui tem uma ideia de evolução, ó, de progresso, da parte para o todo, do elementar para o geral.
a teoria de Comte positivista sempre vai ter uma cadência de evolução, de que progresso, tá? Então aqui a gente tem uma evolução. Primeiro, fetichismo, sociedades mais primitivas. Segundo, né, politeísmo, como os romanos e os gregos, uma sociedade que começava a se complexidade, ficar mais complexa, inclusive no sistema político. E o monoteísmo, aqui até então o ápice do progresso dessa primeira fase, né? A crença em um Deus único. Ok? Vamos seguir. Segundo princípio, ou né? A segunda lei, o estado metafísico e o estado abstrato. Pessoal, metafísico, eu sempre falo para os alunos lembrar de que o que é metafísica? Qual a disciplina que recebe esse sinônimo? É a filosofia. A filosofia. Então, é o estado metafísico para além das questões materiais, né? Meta, para além do plano físico. É quando a sociedade consegue o que? Abstrair e formar conceitos mais abstratos e questioná-los, né? Nessa fase, assim como a anterior, a sociedade ainda busca o que? Explicação de caráter absoluto. A diferença é que a divindade é suprimida por conceitos, né? Conceitos o que? Conceitos que podem gerar uma abstracidade ou que superam o plano físico das coisas, assim como a metafísica do Platão, né? Como a essência e a substância. Então, o estado físico, ele quer saber, ó, isso aqui é bem Kant, é bem complicado de entender isso a priori. Ele quer saber o que? A essência e a substância. Ele está em busca do que? Da coisa em si, né? E essa coisa pode ser um Deus, pode ser um fenômeno social, pode ser um fenômeno natural, né? Mas ele quer o que? A origem absoluta, as causas primárias, causas finais, né? Então ele quer saber a definição em si do que são as coisas. Você percebe que é um estágio de mais avançado do que o teológico, né? A organização sociopolítica própria dessa fase é uma república liberal fundamentada em suposições metafísicas, né? Ou seja, nos direitos humanos. Pessoal, aqui a gente tem também, ó, um embate, né? A teocracia, certo? Que corresponde ao estado anterior, tá? E a o estado antrocêntrico, né? O antropocentrismo, né? O teocentrismo e o antropocentrismo, né? Então, o homem como centro. Aqui já tem o que? Uma perspectiva liberal, uma perspectiva dos direitos humanos, o homem como a coisa em si, o fenômeno teológico fica de lado. É a fase mais filosófica, digamos assim. Então, as causas primárias são substituídas por causas mais gerais. As entidades metafísicas buscando nessas entidades, né, as ideias ou conceitos, explicações sobre a natureza das coisas o quê? Das coisas em si, as coisas como elas são e não as coisas como explicações teológicas acham que é, né? E causas do acontecimento, né? E causas, né? Causa e consequência desses acontecimentos. Então, o estado metafísico seguido aí como o estado mais complexo do que a primeira fase, que é o estado teológico. Por fim, o estado positivo ou científico. Perceba que aqui, para a ideia do positivismo kantiano, essa é a fase mais avançada, mais progressiva, o ápice, digamos, do evolucionamento dos estados, né, de evolução da sociedade, tá? Seria o que? O último estágio da evolução humana, a qual a gente se encontra, em que a sociedade atinge o conhecimento que científico, com método, razão, empiria, comprovação, tabulação de dados, comprovação, argumentação,
Isso e sem ter uma perspectiva para além da metafísica, tipo assim, não somente conceituar e tampouco definir como Deus quis ou como algo mimético, mágico, como é lá no pensamento teológico, né? Mas algo palpável cientificamente. A filosofia de Kant é justamente uma análise desse estado positivo, tá? Então é aqui que mora a filosofia de Auguste Comte e é aqui que mora o pilar da origem. Anote isso aí, é aqui que mora o pilar da origem das ciências humanas e da sociologia como disciplina realmente importante, com o campo determinado, né? Obedecendo o rigor científico, e aí ganhando uma valoração nesse sentido. Então o homem tenta empreender as relações entre coisas e os acontecimentos através da observação científica, que é o método, do raciocínio, que é a razão, formulando leis gerais, né, que pode ser utilizado em outros casos e portanto não agora aqui, ó, portanto não procura conhecer a última das coisas e as causas absolutas, né? Ele compreende as coisas. Bom, avançando. Bom, e continuando aqui um pouquinho mais sobre o conhecimento de Comte. Segundo Comte, o único conhecimento válido é o que se baseia em fatos. Pessoal, isso aqui vai influenciar, por exemplo, Durkheim com o fato social, tá? Que a gente vai ver logo mais. Fato social. Por isso, a imaginação deve ser subordinada à observação da realidade sensível e à manipulação pela técnica. Invariavelmente, abandona-se qualquer tentativa de conhecimento absoluto ou pelas causas. O objetivo é chegar a uma lei geral. Pessoal, isso aqui também vai ter lá em Durkheim, tá? Uma lei social. O Comte e o Durkheim, eles fazem parte dessa teologia positiva. Então eles acham que o todo é mais importante do que as partes e que o objetivo é que exista, ou o sociólogo ou investigador social chegue a essas leis para melhor compreender, tá? E que tudo isso, o conhecimento, ele é factível, né? Ele precisa ser racional e por isso ele é baseado nos fatos. Durkheim vai chamar de fato social, né? A gente vai ver mais para frente. Ou seja, as relações constantes e os fatos que possuem entre si. Para Comte, somente a filosofia positiva, livre das teologias e da metafísica, ou seja, o terceiro estado, né, né, livre do que? Do primeiro estado e do segundo estado, poderiam superar as incoerências da humanidade, levando consigo o seu destino e o seu progresso. Ok? A ideia aqui de progresso novamente. Vou passar. Bom, um pouquinho aqui do como influenciou a política positiva, né? O fundamento da política positiva, tem esse fundamento aqui, o amor por princípio, certo? A ordem por base e o avanço por fim. Só pode haver progresso social na medida em que o governo mantém a ordem. Gravem bem isso aqui, ó. Ordem. Contendo as manifestações críticas, sufocando revoltas e garantindo dessa forma a paz. E aí então a ordem e o progresso. Isso aqui é muito importante, pessoal. Para Comte, o governo deve ser ditatorial, né? Lembra por que ditatorial? Ora, ele está defendendo todo sobre as partes, tá? Para poder instaurar uma nova moral, a questão da moral, né, positiva. Comte ele não questionava muitas coisas não, né? Ele queria, ele foi revolucionário, mas ele, devido ao contexto em que viveu, ele também tinha muita subjetividade da própria cosmovisão da moral dele, tá? Então ele estava defendendo tudo, o sistema ditatorial, uma moral positiva,
subordinando que os interesses individuais ao coletivo. O que é subordinar os interesses individuais ao coletivo, se não é garantir a supremacia do todo sobre as partes? O todo é mais importante, tá? Para isso ter o que? Uma coesão. Lembra da célula? Já pensou se cada organela da célula saísse e a célula se rompesse? Não teria uma organização, não teria uma vida molecular ou uma vida celular, e aí o sistema todo iria ruir, né? Que é o caso em tempo de pandemia, é o que o vírus faz na célula humana, né? Então seria um estado como o Durkheim vai chamar um estado de anomia, tá? Pessoal, ordem e progresso. Eu botei nossa bandeira, obviamente, porque ordem e progresso está na nossa bandeira, e nossa bandeira e nosso sistema jurídico político é amplamente influenciado pelos ideais positivos. Influenciou tanto que ordem e progresso está aí na nossa bandeira. Bom, segue o baile. E aqui, de forma sucinta, para a gente dar um aperitivo mais do que está por vir ainda, as correntes sociológicas, tá? Tem várias, eu selecionei algumas mais representativas. Positivismo, tá? A gente já falou bastante. Representantes Saint-Simon, Auguste Comte e Émile Durkheim, que também faz parte do funcionalismo, esse segundo aqui. E ele vai ter uma aula, como ele é um dos precursores da sociologia, vai ter uma aula só para ele. Uma das suas características é o que? A neutralidade, a questão do fato, factível. Lembra o fato lá de Comte? Está aqui, ó, nessa questão da neutralidade. O conhecimento científico também como único e verdadeiro. Bom, outra corrente aqui sociológica importante para a gente é o marxismo, que tem como representante Karl Marx e Friedrich Engels. Karl Marx, que vai ter uma aula só para ele. Provavelmente vai ser a aula da live de amanhã, de terça. As ideias filosóficas desses dois, eles pautam a partir de conceitos da economia política, ou da economia e da política, né? Com base de sua teoria. Esses dois não estão preocupados com a formação de uma ciência sociológica, como estava, por exemplo, Durkheim, tá? Isso não é ponto para eles. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em entender e fazer uma crítica social ao modo de produção capitalista, né? E daí eles têm uma perspectiva da praxis social, que é isso que? A teoria da ação, da prática, né? Que a gente vai aprender muito mais, só que é aquela coisa, pôr a mão na massa, entender a ação coletiva. Bom, uma base analítica, como eu já disse acima, de viés econômico, e aí ele apresenta para nós um método do materialismo histórico, que é uma perspectiva dialética que ele toma lá de Hegel, e que não caberia aqui nessa aula explicar tudo isso. Vamos prosseguir. Bom, outra corrente sociológica muito importante é a corrente compreensiva, representada por Max Weber, outro fundador da sociologia, e que vai ter uma aula só para ele, né? Prioriza o que? O indivíduo para entender o social, diferentemente de Comte e Durkheim, que defendia o que? O coletivo frente ao indivíduo. Aqui a gente já vai ter o que? A gente vai ter o indivíduo sendo mais importante do que a parte, né? Então a gente tem aqui algo que é muito recorrente nas ciências sociais, que é o que? A ação social versus estrutura social, né? O individualismo é metodológico sobre o coletivismo, tá? Então ele já parte de uma perspectiva diferente das correntes positivas, tá? Por isso compreensiva. O princípio que ele quer é saber as interações sociais, tá? Então ele tá preocupado com as relações sociais. Ele formula, que a gente vai debater futuramente, o conceito de ação social, e ele critica aquela neutralidade axiológica que tanto Comte como o Durkheim prega, porque ele vai dizer, olha, a neutralidade é importante, mas ela é quase impossível de alcançar. Então ele faz essa crítica que a gente vai debater mais. Bom, teorias do conflito, representada por Smith, Robert Malthus e Davin, né?
esse grupo social que passou conhecido como o equilíbrio de forças, e a sociedade não é mais vista como a harmonia, né, entre os órgãos. Então, a teoria do conflito já havia obtido resultados de grande importância em outras áreas do conhecimento, como a biologia evolucionista, tá? Então, aqui um conflito, um choque, um equilíbrio de forças, uh, a sociedade seria fruto do confronto, digamos assim. Essas teorias cabe destacar o socialismo marxista e o darwinismo social. O darwinismo social que vem com a ideia de evolucionismo, tá? Que não é mais aquela sociedade dadas. Pessoal, o evolucionismo social, o darwinismo social, aliás, ele vai ser amplamente criticado. Brevemente a gente pode estar falando disso também. Tá? Ele inclusive praticamente não se utiliza mais. Bom, correntes, outra corrente aqui muito importante, que o Durkheim também faz parte, o sobrinho dele, Marcel Mauss, também faz parte, e é a base da origem da ciência antropológica, né, que é o funcionalismo. Pessoal, lembra da célula? Uma célula não tem suas organelas trabalhando e cada organela tem sua função. E o tecido que as células formam, né? O tecido não é um conjunto de células, cada um com sua organela. E essas células em conjunto apresentam a função. E essas células formam um órgão, e esse órgão forma uma função, que forma uma pessoa, que forma uma sociedade. E cada desses princípios das partes e em relação ao todo, tendo função vital para que esse organismo social sobreviva. Então, o funcionalismo, na verdade, ainda é um resquício aí da questão biologizante, né, que influenciou o surgimento da sociologia. Representada por uma teoria reprodutora e conservadora da sociedade capitalista, o principal emissário do funcionalismo é Emile Durkheim e Marcel Mauss, seu sobrinho. Esse pensador estabelece uma analogia entre a sociedade e o organismo biológico humano, certo, gente? Então, é o biologismo, né, que a gente chama, que influenciou. Ele vê a sociedade como uma forma, um organismo, assim como a biologia vê a célula. Assim, a sociedade funciona graças ao seu sistema orgânico, onde cada instituição ou pessoa faz parte das relações funcionais. Então, assim como as organelas têm uma função, os seres humanos também têm uma função perante a sociedade, a parte né, e o todo. É uma organização social de dependência e complementariedade das atividades sociais, assim como a célula é para o organismo, as pessoas é para a sociedade, tá? Outros autores que dificilmente caem no Enem, mas vale citar, é o Herbert Spencer, Talcott Parsons e o Robert Merton, que são chamados de neofuncionalistas, tá? Vale ponto destacar também a escola de Frankfurt, né? Os nomes de referência é Max Horkheimer, Walter Benjamin, Theodor Adorno, né? Herbert Marcuse e Habermas, Jürgen Habermas, né? É conhecido como teoria crítica, né? De lá de Frankfurt, na Alemanha, onde criticavam que, sobretudo, a dominação da natureza para fins lucrativos, colocando a ciência e a técnica a serviço do capital. Né? Eles faziam uma crítica dessa nossa sociedade racionalista e técnica, que inclusive coloca em risco toda a humanidade, né? Vida e bomba atômica, vida e outros problemas causados pelo avanço técnico científico, como desmatamento e problemas ambientais, tá? Eles queriam que recuperação da razão, né? Uma razão que não seria uma razão não repressora, e fazer uma autocrítica, né, dessa emancipação. Eles estão criticando aqui inclusive o projeto moderno, viu, gente? O projeto da modernidade, e que a gente vai debater em outras aulas. Bom, é isso, gente. Devido ao tempo, não deu para botar uma questão hoje. Eu deixo aqui a obra de Operários, da Cila do Amaral, uma obra que eu gosto muito, que dá para refletir de forma dialética, ou funcional, ou positiva, né?
o local em que os trabalhadores se encontram nessa sociedade moderna e industrial. Forte abraços, bom estudo, boa quarentena, se dediquem, leiam bastante e qualquer coisa o Preune está aí para ajudá-los.